Olá, sou o professor Ângelo, professor responsável pela disciplina Bioquímica Aplicada à Educação Física, na modalidade à distância pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, e estou aqui com o professor Andrés Molarek, da Unicentro. Ele trabalha a disciplina no presencial, ele é doutorando em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e a gente vai conversar um pouco a respeito, da bioquímica e trazer alguns conceitos úteis aí para a nossa disciplina, que a gente possa construí-la a partir dos materiais disponíveis na plataforma e também dos conceitos que iremos discutir durante esta videoaula. Professor, tudo bom? Olá, professor Ângelo, muito obrigado pelo convite. Agradecer também ao pessoal da UAB, à Unicentro, por esse convite, pela aceitação dessa entrevista. A disciplina de bioquímica, ela tem uma grande parte dela dentro da educação física, porque ela favorece o entendimento do metabolismo, do funcionamento do corpo, das reações químicas do corpo, em decorrência dos movimentos corporais que são patrimônio da educação física. E a gente sabe que a bioquímica também vai possibilitar a gente compreender a biologia, a união da biologia com a química, né? E alguns elementos introdutórios para essa disciplina a gente vai estar estudando, né? Dentre eles a água, os sais minerais, bem como as proteínas, lipídios, carboidratos. Esses elementos, eles têm qual a importância para o estudo do organismo humano em funcionamento? Então, parte do princípio que sem esses elementos, né, são os compostos orgânicos e inorgânicos, sem esses elementos o seu corpo não funciona. Então, para que você consiga fazer qualquer movimento, qualquer exercício físico, qualquer ação motora da educação física, você vai precisar que o seu metabolismo esteja funcionando e, consequentemente, você vai precisar de carboidrato, vai precisar de lipídio, vai precisar de proteína, vai precisar de vitamina, sais minerais e água para que o teu corpo funcione em harmonia com esses movimentos. Em relação a esses elementos, né, que a gente encontra, né, matéria inorgânica e orgânica, eles são importantes porque vêm da própria ingesta, né, da gente ingerir os alimentos e possibilitar que o organismo, então, tenha esses elementos na sua constituição. E esses elementos, a partir deles, né, a gente pode pensar na bioenergética. O que é importante da bioenergética para a educação física? Então, a nutrição, ela traz como a ingestão de alimentos como sendo fundamental, né, para esse processo da produção de energia do corpo. E ela vai entrar em duas, vamos dizer, vias, né, a via anabólica e a via catabólica. A via anabólica é a construção de novas proteínas, novos aminoácidos e, consequentemente, novos tecidos. E a catabólica vai ser a degradação desses aminoácidos, dessas proteínas e desses tecidos. Quando você consome alimento e permanece em repouso, você vai favorecer o anabolismo. E quando você faz exercício, né, e talvez não tenha uma ingestão de alimentos tão adequada, pode ser que você favoreça o catabolismo por uma sucessão de reações químicas hormonais que vão favorecer esse sistema. Mas, a via de regra, o catabolismo ele é suprido com pouco nutriente. Então, as pessoas podem fazer os movimentos, podem fazer exercícios tranquilamente, que dificilmente isso vai atrapalhar o exercício físico. Se vier a atrapalhar, vai ser em condições severas que, consequentemente, o exercício físico não é capaz de fazer. Ok. Professor, a questão da glicólise, né? A gente sabe que a glicose é uma importante molécula como fonte de energia para o nosso organismo e para que todas essas vias, né, elas entrem em reação, desenvolvam reações e permitam que a gente, então, libere, né, energia para executar as atividades diárias. Sobre a glicólise, a glicogênese e a gliconeogênese, o que a gente poderia pensar assim, sobre esses ciclos, né, de uma forma geral, a importância deles também para a nossa disciplina? Então, o corpo vai estar em constante busca da transformação de qualquer que seja o consumo de energia para a transformação em ATP.
No final das contas, tudo vai ser a transformação de ATP. Então, ele vai utilizar a glicose para transformar a glicose em ATP. Essa via da glicólise ela vai acontecer em 10 fases, 5 fases preparatórias, 5 fases de pagamento. O final dessa reação química vai ser a produção de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, por uma série de enzimas, por uma enzima específica, ela vai ser transformada em acetilcoenzima A e vai dar origem ao ciclo de Krebs. Então, a glicose vai ser quebrada numa via anaeróbia, e posteriormente vai ser quebrada numa via aeróbia. Caso ainda o oxigênio não participe efetivamente da produção de ATP via glicose, o lactato vai fazer essa mediação. E caso o oxigênio já comece a fazer parte, aí o ciclo de Krebs vai dar conta desse papel. É interessante até pensar que, veja, todas essas reações estão interligadas, né? O senhor já termina com a questão do ciclo de Krebs, né? E a gente vê a importância dele já nessa produção de energia, né? Porque é ele que vai, então, assim, possibilitar a produção de ATP e também de carregadores de elétrons, né? Se o senhor pudesse falar um pouco do ciclo, a gente... Então, o ciclo de Krebs, ele vai produzir NAD+, FAD+, um GTP, e esse NAD+, e FAD+, vão trabalhar na cadeia transportadora de elétrons, né? Então, ao final dessa cadeia transportadora de elétrons, nós teremos uma quantidade de ATP e a cada 2 hidrogênios e meio, eles vão ser convertidos em um ATP, e esse ATP vai, no final das contas, vai ser somado e ele vai dar origem, em cada célula, a um número X de ATPs. Que bacana. E para a aula de educação física, o aluno vai estar tendo esse processo, digamos, uma atividade vigorosa, constantemente, né? Na prática, não diria, assim, mas não só na aula, né? Não diria vigorosa, mas em qualquer atividade que ele permaneça acima dos níveis de repouso, um exercício constante ou até mesmo intervalado, mas que ele gere um gasto energético maior, né, ele vai consumir essa energia. Veja como é importante, então, o ciclo, né, para a manutenção do nosso organismo, né, e toda essa energia que ele possibilita e que ele vai construindo, né? Acho que a partir das nossas atividades do que a gente precisa, né? Professor, fico muito grato, foi muito bom, né? Agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, professor Ângelo, pelo convite, né? Agradeço a UAB, a Unicentro, fazer um agradecimento especial ao meu grupo de pesquisa, o GP Menutf, também, da UFPR, e o meu orientador, professor Tássio Pessoa de Souza Júnior. Obrigado.